vai aparecer o que eu vou espelhar para vocês, tá? Estão vendo aí? Sim. Beleza. Sim, professor. Vamos começar com as questões, certo? Todo mundo tá pequeno aí, dá para enxergar, precisa dar um zoom. Tá ok aqui? Tá bom, professor. Beleza. Então vamos lá. Pessoal, essa questão aqui, ela envolve lá a segunda lei de Newton, certo? Vamos entender ela um pouquinho aqui. Um automóvel com uma massa de 1.200 kg tem uma velocidade de 72 km por hora quando os freios são acionados, provocando uma desaceleração constante e fazendo com que o carro pare em 10 segundos. A intensidade da força aplicada ao carro pelos freios vale em Newton. Bem, primeiro tem que saber como é que eu vou calcular isso, né? Então, demitir o pessoal. Bom dia, Nívia. Voltando. A gente tem que saber como é que calcula isso, né? Então, como é a segunda lei de Newton aí? Quem lembra? Como é a equação da lei de Newton que a gente tem que montar com as forças? Quem lembra? Força resultante é o quê? Massa Ninguém vezes lembra? aceleração. Isso, massa vezes aceleração, certo? Então, aqui na questão, ele já me dá a massa, né? Fica fácil. Ele não me dá a aceleração de cara, mas ele me dá o quanto que a velocidade mudou e o tempo. Então, eu calculo a aceleração, tá? Porque ele não deu a aceleração da maneira direta. Então, 72 km por hora, eu transformo em metro por segundo, beleza? Professor, mas eu só tenho essa velocidade. Como é que eu vou saber a outra? O quanto que mudou? Bem, fazendo com que o carro pare. Então, a velocidade final dele é quanto? Quando ele para? Zero. Então, eu tenho as duas velocidades, a inicial e a final. E eu tenho um tempo que ele levou para parar, 10 segundos. Aí eu acho a aceleração, jogo na equação da lei de Newton e acho a força. Beleza? Então vamos aqui. A massa é 1.200 kg, né? A aceleração vai ser cadê? A variação da velocidade sobre a variação do tempo, beleza? Então dá pra entender, né? Tá ficando meio tronchinho aí no pente, mas já pra entender, tá? Deixa eu demitir o pessoal aqui. Bom dia, a pessoa que entrou agora, Jack Daniels, eu não sei quem é. Vamos lá. Então, como é que vai ficar isso? Aqui. Primeiro, eu tenho que transformar a velocidade de km por hora em metro por segundo. Como é que eu faço isso, pessoal? Alguém lembra? Velocidade é igual a 72 km por hora. Como é que transforma em metro por segundo? 3,6. Isso. Bom dia, Matheus. Bom dia, Júlia. Vamos lá. Divide por 3,6, certo? Cadê o símbolo? Enfim, dividido por 3,6, certo? Quanto é que vai dar isso?
Galerinha, tá 2 pontos, porque 2 barras ficou estranho ali, né? 72 dividido por 3,6, alguém sabe quanto é que é? Se fosse 72 dividido por 36, daria quanto? Pessoal, interajam aí, por favor. Alguém falou, deu uma cortada aqui. 2, professor. Isso, seria 2, só que é 3,6. Então a velocidade vai ser 20. Tá? 20 metros por segundo. Então ele parou, né? Ele estava em 20 e o final foi 0. Então a aceleração é final menos inicial. Lembra disso? Então a aceleração é igual a... O final foi 0, né? Menos 20 dividido pelo tempo, que foi 10 segundos. Ele falou lá na questão, tá? Aqui. 10 segundos, beleza? Então vamos lá. Quanto é que vai dar isso? 0 menos 20 é menos 20. Menos 20 dividido por 10 dá menos 2 metros por segundo ao quadrado, beleza? Por que a aceleração é negativa? Porque ele diminuiu a velocidade, certo? Tranquilo? Alguma dúvida até aí? Não, né? Então eu tenho a massa e a aceleração. Eu acho a força, né? Acabou-se, eu respondo aqui a minha questão. Então, força resultante é igual a 1.200 vezes menos 2. Isso vai dar menos 2.400. Opa. Newtons. Bem, pessoal. Olha o que ele faz na pergunta, tá? Ele fala o seguinte, ele quer saber a intensidade da força, o valor. Porque lembre que o mais ou menos na velocidade, na aceleração, na força, só diz para onde é que ela está indo, tá? Porque a gente está analisando como um vetor, né? Mais ou menos. Então o valor é um módulo, não precisa do sinal. A intensidade da força não muda. Por que deu menos aqui? Porque está sendo contrária. O automóvel está freando, então a força está contrária ao movimento. Por isso que deu menos de 2.400. Mas o valor é 2.400. Então você marcaria a letra B aqui, certo? Tranquilo? Entenderam esse lance do sinal? Sim, porque é negativo, porque ele tá fazendo uma força contrária à força que a gente estava antes, né? Isso, só isso. Mas o valor é 2.400, beleza? Porque ele pede só a intensidade. Tranquilo? Dúvidas sobre alguma parte da conta? Não, professor. Beleza. Vamos para as teóricas, tá? As teóricas aqui você tem que analisar a situação e saber sobre a lei de Newton. Ele fala o seguinte aqui, ó. Um paraquedista... Oi? Alguém falou alguma coisa? Colocar logo a letra A. Marcaram a letra A? Vamos ver. Essa aqui. Um paraquedista salta de um avião e cai em queda livre até sua velocidade de queda se tornar constante. Podemos afirmar que a força total atuando sobre o paraquedista após sua velocidade se tornar constante aí diz vertical e para baixo, vertical e para cima, nula, horizontal e para a direita, horizontal e para a esquerda. Pessoal, vamos lá. Vamos analisar aqui coisas gerais. Vamos lá, o cara está caindo, certo? Em queda livre. Então, o movimento dele é só na vertical, tranquilo? O que é que puxa ele para baixo? Gravidade. A gravidade, a força-peso puxa ele para baixo, certo? Tranquilo. Se tiver alguma força, vai ser contrária a esse movimento aí para baixo, que seria a resistência do ar, certo? Então, a análise é só feita na vertical. Ele não vai andar na horizontal. Então, a gente já eliminaria de cara a letra D e a letra E, certo? Não tem como ser um movimento horizontal nessa situação. A força não tem como estar na horizontal. Beleza? Entenderam porque eliminaria essas duas? Tá. Agora é que vem a análise fundamental. Pessoal, ele quer saber a força total. Força total com um movimento de velocidade constante. Quando a pessoa está em velocidade constante, ele está em qual estado de movimento? Quem lembra isso aí da lei de Newton? Ninguém lembra? Velocidade constante. Qual é o estado de movimento?
gosto de chamar reduzir a commodity. Eu faço 8 mesmo. Inércia, pessoal. Lembre disso. Inércia. Ou a velocidade é zero, ou a velocidade é constante. Tranquilo? Então, o paraquedista aqui está no estado de inércia, porque ele está com a velocidade constante. Beleza? Agora que vem a outra pergunta. Quando o corpo está com a velocidade constante, o resultado da força que atua nele é quanto? No estado de inércia. Não gosto de jogar resto, porque... O que é que acontece com as forças? Chuto nula. Você acha que... Não, Beleza? Então, mais 8, tá ligado? das duas, quando está no estado de inércia, ou não tem força atuando, ou as forças que atuam nele, o resultado é zero, é nulo. Beleza? Então, só pode ser aqui, no caso, por ele estar em velocidade constante, só pode ser a letra C. Beleza? Tranquilo? Alguém não entendeu? Pode perguntar. Beleza? Eu tenho 30 revoltas. Quando não está em velocidade constante é o quê? Quando não está em velocidade constante, ele está em movimento acelerado ou retardado. Ele muda a velocidade. Aí tem força. Mas quando ele está com velocidade constante, ele está no estado de inércia. Aí não tem força atuando ou a força dá zero. Professor, mas como é que ele vai estar com resultante nula? Simples. O peso não está puxando ele para baixo? Tem que ter uma força para cima para equilibrar. Nesse caso é a força do ar, empurrando ele para cima, fazendo ele cair com velocidade constante. Beleza? Entenderam aí? Beleza, beleza. Alguma dúvida de alguém? Mas se tiver acertado. Peraí, deu um eco aí. Repete, por favor. Se a velocidade não fosse constante, eu teria acertado. Isso. Se não fosse constante, seria para baixo. O peso ia fazer ele acelerar. Certo? Ah. Vamos lá. Terceira questão. Ícaro, personagem mitológico grego, montou um par de asas para conseguir voar como os pássaros. Saltando de um lugar alto, iniciou o voo. Porém, a cera que prendia-lhes as asas derreteu. Tá? Então, isso aqui é um mito aí, né, que vocês já viram em alguns lugares. Tá? E agora a gente vai entender a física da coisa. Para que uma asa delta consiga, desculpem, durante certo intervalo de tempo, permanecer com velocidade constante em voo reto e horizontal, o ar deve aplicar nele uma força dirigida para... Então, vamos analisar o que está acontecendo. Asa delta, certo? Ele quer que o cara fique em voo com velocidade constante, tá? No voo horizontal. Tranquilo. Primeira coisa, na asa delta, analise as forças que está acontecendo aí. O que é que puxa ele para baixo? O peso, vocês já estão cansados de saber. O peso puxa ele para baixo. Se não tivesse uma força contrária, o que é que ia acontecer? Ele ia descer, certo? Então, para manter equilíbrio, tem que ter uma força para onde? Para cima. Tranquilo? E essa força é a força do ar. E é justamente aqui ele pergunta. Por quê? Ele está com velocidade constante, então ele nem sobe nem desce, né? Tranquilo? Então, se ele nem sobe nem desce, o peso para baixo tem que ter uma força para cima, que nesse caso é o ar. Que é o que ele pergunta. O ar deve aplicar nele uma força para onde? Para cima. Senão, ele descia, certo? Por conta do peso. Ficou claro isso aí para vocês? Sim, professor. Tá vendo que quando você analisa a situação fica bem fácil? Entendeu o que está acontecendo na lei de Newton? Beleza? Cortou e ficou baixo aí. Repete quem falou. Como é que a asa delta vai para frente? Ah, é por conta de impulsos iniciais. Quem foi que perguntou? Foi o Davi, foi? Foi o Davi que perguntou? Quem foi? Porque é o seguinte, porque um asa delta é diferente do paraquedas, né? Paraquedas você pula. Deixa eu admitir aqui o pessoal. Você pula só referente a descer, né? A parte do movimento vertical. Na asa delta não, você dá um impulso lateral para poder ir para frente.
Aí tem um monte de conjunto de forças aí. Tem a força para frente, a para baixo e a para cima. Só que aqui a gente só está analisando o equilíbrio para baixo e para cima. Tá? Entenderam? Ficou claro? Tranquilo? Vamos lá. Oi, quem perguntou? Pode falar. Então vamos para a próxima aqui. De acordo com a terceira lei de Newton, a toda força corresponde outra igual e oposta. Esse V aqui foi a digitação do módulo, tá? Chamada de reação, certo? A razão por que essas forças não se cancelam é... Vamos lá. Vocês sabem a terceira lei de Newton. Como é que vocês podem explicar aí a terceira lei de Newton de uma maneira simples? Completa, mas simples. Não precisa ser com linguagem científica perfeita. E aí? Reação. Beleza? Aí, como é essa reação? Ela tem uma coisa específica aí. Objetos diferentes. Objetos diferentes. Só que antes tem algo mais forte, tá? Que é o mesmo valor, a mesma intensidade, né, a reação, a mesma direção e sentido oposto, tá? Aí depois você analisa que são sempre corpos diferentes, tá? Então, é o mesmo valor, mesma direção, sentido oposto e corpos diferentes, tá? Então, por isso que eu falei para vocês que as coisas se movimentam e não se cancelam. Porque ação e reação é um corpo, ação em um corpo, reação em outro. Aquele lance, né? De pular, empurra o chão para baixo. Ação no chão, reação no meu corpo. Quem sente o efeito? Eu. Beleza? Então, por isso que as forças não se cancelam. Porque senão nada se movimentava, né? Se a ação e reação têm o mesmo valor, sentido oposto, e fosse no mesmo corpo, você não ia conseguir movimentar nada no planeta. Tranquilo? Então, só pode ser qual letra aí? Pessoal? Qual letra que eu tenho que marcar aqui? Bem. Letra A. Beleza. Pode ter a X fazendo isso. Só que vem no strong ainda. Letra A, beleza? Ficou meio troncho, mas vocês entenderam aí. Tranquilo? Vamos para a última questão dessa parte aí, para a gente iniciar o capítulo 2. Assim, e Então vamos aqui. para enxugar os drogas, não sei se eles chamam sempre a X, né? Muitos carros modernos estão equipados com um sistema de frenagem do lado ABS, que evita que o pneu deslize quando os freios forem acionados. O sistema funciona através de um sensor que verifica... Espera aí, rapidinho, pessoal. Tipo... Voltando. Que Que evita que o pneu deslize quando os freios forem acionados. O sistema funciona através de um sensor que verifica dezenas de vezes por segundo se a roda travou, ou seja, parou de girar. Se isso ocorrer, ele momentaneamente libera aquela roda da ação do freio, para só voltar a aplicá-lo quando a roda retomar seu movimento normal de rotação. Beleza? Então, a ABS evita que a roda trave. Tá? Ele permanece girando, tá, por conta desse sistema. Quando trava, ele libera, e assim fica esse joguinho aí de análise se travou ou não. Tá? Então, vamos analisar a física por trás disso. Esse sistema garante frenagens mais seguras em espaço menor, por quê? Vamos lá. Essa aqui vai ficar meio óbvia, porque a gente não falou de alguns fatores nesse capítulo, tá? Mas vamos ver aqui e analisar o que está acontecendo. Quando a roda trava, há uma perda de energia mecânica do sistema que deve ser evitada. E aí? Vamos analisar isso aí? Bom dia, William. Sim. E aí, quando a roda trava, há uma perda de energia mecânica do sistema que deve ser evitada. Primeiramente, a gente não falou sobre energia mecânica ainda, tá? Mas entenda, se um carro está parando, tá? Eu quero que ele perca energia, tá? Então não seria essa letra A, porque eu não quero que deve ser evitado que eu perca energia. Eu quero perder a energia para poder o carro parar, certo?
Então não pode ser a letra A. Tranquilo? É isso. Valeu. Até aí, ok? Valeu. Bons descansos por aí. Alguma dúvida? Não, professor. Não. Quando a roda trava, há um superaquecimento do sistema de freios que deve ser evitado. Bem, não tem a ver, óbvio que a gente não falou nada sobre temperatura ainda, mas não tem nada a ver com esse aquecimento do sistema, tá? A roda travar, o carro parar ou não, não tem a ver com aquecimento, certo? Essas análises aqui estão simples porque a gente não viu nada sobre isso no capítulo. Começa a ficar um pouquinho mais chato quando ele fala de alguns conceitos que a gente viu. Então, ó, a inércia do carro é maior com a roda travada do que com a roda girando. E vocês acham que é a letra C? E aí? A inércia do carro é maior com a roda travada do que com a roda girando. Vocês acham que é isso? Acho que sim, professor. Alguém mais acha isso? Eu acho. E aí, pessoal, o que é a inércia? A inércia é o estado do movimento, certo? Parado ou movimento constante. Só que, o que mede a inércia? Quem lembra? O que determina a inércia do corpo? A massa do corpo. A massa. Aí eu pergunto para vocês, a massa do carro é maior ou menor com a roda travada ou com a roda girando? Não. Não. Então a inércia não muda, tá? Com a roda travada ou girando. Então não pode ser a letra C, certo? Tenham cuidado com os conceitos, beleza? Aqui. A dirigibilidade do carro é maior com a roda travada do que com a roda girando. Isso aqui é uma questão de prática e observação da nossa rotina, né, do cotidiano. Vocês acham que é mais fácil dirigir um carro com a roda travada ou com ela girando? E aí? É mais fácil você dirigir um carro com a roda girando, né? Então não pode ser a letra D, certo? Por eliminação só pode ser a letra E. Mas vamos analisar o conceito, né? O coeficiente de atrito estático é maior que o coeficiente de atrito cinético. Vocês lembram disso quando a gente falou dos atritos? Que é mais fácil manter um corpo em movimento do que botar ele em movimento, por conta dos coeficientes de atrito que são diferentes, tá? Então, ele quer evitar que a roda trave, porque quando ele trava, o carro vai deslizar, certo? E quando ele desliza, o coeficiente de atrito, ele movimento, o cinético, ele é menor. Então, é mais fácil ele deslizar, tá? Do que ele parar em relação ao movimento que ele está fazendo. Lembre disso, o atrito estático é maior que o cinético. É mais fácil deixar em movimento do que botar em movimento. Tá? Então, quando o carro trava e desliza, esse coeficiente é maior. Ele não quer que isso aconteça. Tá? Para você perder o controle do carro é muito fácil. Por isso que existe o sistema ABS aí, tá? Tem mais segurança por conta disso. Ele evita esse travamento da roda e não usa esse atrito que é menor, que fica mais fácil o movimento para o carro. Beleza? Então, só pode ser a letra E. Mais importante do que marcar a letra A é entender o porquê a letra E. Pessoal? Sim, professor. Beleza? Então, agora, a gente vai iniciar o capítulo 2, beleza? Ele vai ter uma formulazinha a mais, mas eu garanto para vocês que se você entendeu a lei de Newton, você vai entender aí o capítulo 2, tá? Eu vou fechar aqui. Vamos iniciar o capítulo 2, certo? Todo mundo enxergando bem aí? Beleza. A gente vai agora entender a dinâmica dos movimentos curvilíneos, dos movimentos circulares. Lembra que a gente estudou os movimentos circulares no começo dos vetores? Alguém aí ainda lembra de tangencial e centrípeto? Alguém lembra aí ainda disso? Ninguém? Só do nome, professor. A gente vai revisar isso, tá?
Isso vai ser importante agora para isso. A gente vai analisar as forças que atuam nesse movimento de curva. Antes a gente só analisava velocidade e aceleração, tá? Não se importava com o que gerava isso. Agora a gente vai analisar o que gera isso, tá? Então vai ser alguns conceitos aí mais elaborados, beleza? Então, módulo 5, capítulo 2, dinâmica dos movimentos curvilíneos. Então vamos começar. O que a gente viu ali da lei de Newton, lembra que eu falei para vocês? Todo movimento que existe no mundo macroscópico, tá, é explicado através da lei de Newton, beleza? Então, naquele primeiro, a gente analisou só os movimentos em linha reta, tá? Agora, a gente vai analisar os movimentos que fazem curva. Então, a lei de Newton também explica, só que ela tem uma coisinha a mais que a gente vai ter que analisar, tá? Então, todo mundo sabe aí, né? Qualquer movimento de curva, você pode exagerar ele e desenhar uma circunferência, certo? Tranquilo? Então, qualquer curva eu posso fechar a circunferência e dessa circunferência eu vou ter um raio, beleza? O raio de curvatura. Tranquilo até aí? Sim, professor. Beleza. Então, vamos lá, não se assustem, tá? Vamos voltar à análise vetorial aqui. Deixa eu dar um zoom aqui. Dá para enxergar os vetores bonitinho aí? Sim. Beleza. Então, vamos lá. Lembrem, quando eu tenho um movimento de curva, eu tenho duas coisas que eu tenho que analisar. A centrípeta, que direciona para o centro da curva, tá? E a tangencial, tá? Que faz um L, né? Um ângulo 90 graus com a centrípeta. Só toca em um ponto da curva, tá? Então, eu tenho tangencial e centrípeta, sempre formando um L. Lembrem disso, tá? São perpendiculares, fazem um ângulo 90 graus, beleza? Então, para quem não lembra, eu vou explicar, tá? O centrípeto, presta atenção, quando a gente trabalhava a aceleração centrípeta, ela não mudava o valor da velocidade. As coisas centrípetas não mudam o valor da velocidade, certo? Ele só muda a direção, tranquilo? Então, ele vai mudando o ângulo do vetor, mas não muda o valor do vetor. Estão lembrando agora disso? Sim, professor. E o tangencial, tá? Sim, o tangencial ele muda só o valor, não muda a direção. Ficou clara a diferença dos dois para vocês? Alguma dúvida? Isso é de extrema importância. Centrípeta só muda a direção, tangencial só muda o valor, certo? Não entendi, poderia repetir? Tranquilo. Toda vez que a gente analisar qualquer movimento de curva, tá? Vai ter duas coisas atuando aí. As coisas centrípetas e as coisas tangenciais. O que são elas? A centrípeta, ela direciona para o centro da curva. Tá? Então, eu tenho uma circunferência, eu vou ter o centro lá da minha circunferência, né? O centrípeto vai sempre direcionar para esse centro. Beleza? Por isso tem esse nome, centrípeto, né? Sempre vai direcionar para o centro, certo? E o tangencial? O tangencial só toca em um ponto da curva. Então, ele só faz um toque aqui na trajetória que você está fazendo da curva, tá? Então, quando você está nesse ponto, a tangencial é aqui. Quando você está nesse ponto, a tangencial é para o lado. E assim a tangencial vai mudando o seu ângulo, certo? A centrípeta sempre direciona para o centro e a tangencial é sempre perpendicular ao centrípeto. Ou seja, os dois sempre vai formar um L, tá? Um ângulo de 90 graus. Né? Se você analisar aqui o tangencial, FT, força tangencial, está fazendo 90 graus com FCP, que é a força centrípeta, certo? A gente vai diferenciar essas duas agora. Entendeu a diferença de cada um aí? Um é para o centro, Entendi. Valeu, outro valeu. só toca em um ponto. E o que é que elas fazem? O centrípeto só tem a ver com a direção da coisa, tá? Se você vai analisar velocidade, movimento, seja lá o que for, tá? Então, centrípeto só muda a direção, o ângulo, a inclinação. E o tangencial só muda o valor, beleza? Então,
Quando eu tenho um movimento de curva, tá? Eu tenho que ter uma força centrípeta para mudar a direção da velocidade e o corpo poder fazer essa curva. Se não tem força centrípeta, o corpo está em linha reta. Ficou claro isso? Sim. Por isso que ele só aparece agora. Porque antes a gente não estava analisando curvas. Tá? No capítulo 1. Estava analisando só movimento em linha reta. Agora vai aparecer os dois. Certo? E como são vetores, a força resultante, eu uso qualquer regra de vetor que eu saiba utilizar e que fique fácil. Tá? Desculpem, essa é a tangencial centrípeta. Regra do paralelogramo. Eu tenho meu vetor resultante aqui em roxo. Essa é a força resultante que atua no corpo que está em movimento curvilíneo, certo? Tranquilo? Alguma dúvida sobre a diferença das duas forças? Falem agora. Não, professor. Beleza. Então, se eu tenho um corpo... Essa aqui vai ser a análise mais chata agora para vocês. Se eu tenho um corpo fazendo uma curva com velocidade constante... Tá? Fazendo curva com velocidade constante, significa que, como ele não muda o valor, eu só tenho força centrípeta. Tá? Então, a tangencial é zero, porque ele não muda o valor da velocidade. Mas, como é uma curva, ele muda a direção. Então, eu tenho força centrípeta, certo? A força centrípeta faz a velocidade mudar o ângulo. Se eu tenho um movimento em linha reta mudando a velocidade, então eu tenho a força tangencial. Só a força tangencial. Porque ele não está fazendo curva, certo? Então não tem força centrípeta. Só que eu posso ter um movimento de curva, que eu aumente a velocidade ou que eu diminua a velocidade fazendo a curva. Tá? Isso acontece muito. Então, quando isso acontecer, movimento de curva alterando a velocidade, eu tenho as duas forças. Aí eu tenho que analisar as duas separadamente. Tranquilo? E como é que a gente calcula essas forças? Bem, vamos lá, começar a festa. Beleza? Lembre que o que gera uma aceleração é uma força, certo? Então, para a força tangencial, eu vou ter uma aceleração tangencial. Para uma força centrípeta, eu vou ter uma aceleração centrípeta. Beleza? Tranquilo? Sim, professor. Beleza. Sim. Então lembre, como é análise vetorial, eu sempre tenho o resultado, tá? Tem uma força resultante e aceleração resultante, que é a soma dos vetores. E é bem simples. A força tangencial, a aceleração tangencial vai ter a mesma direção e sentido, certo? Na aceleração centrípeta também vai ter a mesma direção e sentido da força centrípeta. Alguma dúvida? Entendi não, professor. Lembre do seguinte, o que gera uma aceleração, o que causa uma aceleração é a força. Tá? E a aceleração tem o mesmo sentido da força. Tá? Se eu faço uma força para cima e o corpo anda para cima, significa que ele está acelerando para cima. Certo? Então, a aceleração tangencial, AT, tem a mesma direção e sentido da força aqui. Tá vendo? Ele está aqui com essa inclinação, a força, a aceleração também vai estar com essa inclinação. Certo? Mesma coisa a centrípeta. Força centrípeta para cá, aceleração centrípeta também é para cá. Mesma direção e sentido. Tranquilo? Sempre. Ok? Melhorou agora? Sim, professor. Beleza. Rapidinho. Sim, vamos lá. Como é que eu calculo cada uma dessas forças? Bem, a tangencial a gente já viu, tá? A tangencial é aquela lá da lei de Newton, massa vezes aceleração. Tranquilo? Tá? Então lembre, ela varia o valor da velocidade, da aceleração tangencial é proporcional à aceleração lá que a gente calculou na lei de Newton, certo? Então não tem nenhuma coisa a mais não. É a aceleração comum que a gente vê de sempre, tá? Então o que é que ela vai nos dizer? Se
eu estou acelerando ou freando o meu corpo. Tá? Então, ó, a direção do vetor, aceleração tangencial, tem a mesma direção da velocidade. Só que eu tenho que analisar o sentido, certo? Então, eu posso ter uma aceleração que aumente a minha velocidade, ou eu posso ter uma aceleração que diminua a minha velocidade. Todo mundo ok com isso, né? Para aumentar a minha velocidade, os dois têm que ter o mesmo sentido, tá? Então, velocidade para cá, aceleração para cá, para a direita, eu aumento a velocidade. Então, é um movimento acelerado, beleza? Se a velocidade está para a direita, a minha aceleração tangencial está na mesma direção, né? Só que em sentido oposto para a esquerda, eu vou diminuir a velocidade. Então, eu tenho um movimento retardado. Alguma dúvida? Não, professor. Todo mundo ok, né? Beleza. Não pedi mais para entrar, não. Tá? Tangencial, moleza. Agora a gente vai para a centrípeta, certo? Para quem lembra, a aceleração centrípeta dependia do raio da minha curva, tá? Da minha curvatura lá que eu fazia. Então, como ele não muda o valor da velocidade, ele vai depender da velocidade que você está fazendo, lógico, e do raio. Então, ele vai envolver a velocidade porque ele não muda a velocidade. Então, para quem lembra, a aceleração centrípeta é v ao quadrado sobre r. Tá? Velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Tá? Então, quanto menor o raio, maior a aceleração centrípeta. Porque quanto mais fechadinha for uma curva, mais eu vou mudar a direção da minha velocidade. Então, por isso que a aceleração centrípeta é maior com raios menores. Tá? Em um raio grande, tá? Então eu tenho uma curvatura pequena, vai acontecer que eu vou mudar pouco a direção da minha velocidade. Por isso que a aceleração centrípeta vai ser menor. Tá? Ou, para quem lembra dos movimentos circulares aí, velocidade angular, frequência, tá? Que a gente fez lá, ômega ao quadrado vezes r, tá? Onde ômega é a velocidade angular. Tranquilo? E R é o raio da curva, beleza? Alguma dúvida sobre como eu calculo a aceleração centrípeta? Podem perguntar. Não, professor. Beleza, lembra disso. V ao quadrado sobre R. Tá? Lembrando, a direção é perpendicular à velocidade, né? Faz 90 graus. E é sempre direcionada para o centro da curva. Tá? Então aqui, ó, a curva está desse jeito. O corpo está fazendo movimento aqui, o centro aqui vai ser para baixo, a aceleração vai ser direcionada para o centro aqui, nesse caso ficaria para baixo. Se eu tenho uma curvatura desse jeito, o corpo está fazendo esse movimento, a aceleração é direcionada para o centro, então nesse caso aqui ficaria para cima. Então é sempre direcionada para o centro, mas você tem que analisar o movimento que está acontecendo, certo? Dúvidas até agora? Podem perguntar. Não, professor. Beleza. Então, olha que coisa legal. A gente sabe da lei de Newton que quando o corpo muda, tá, a sua velocidade de algum jeito, ele tem aceleração. Então, eu aplico lá na segunda lei de Newton. Só que olha o que vai acontecer agora. A força resultante é a massa de aceleração. Beleza. Só que agora eu vou analisar as forças tangenciais, tá? E as forças centrípetas. Tranquilo? Aqui teve uma redigitação também, ó. Aqui é força tangencial, aceleração tangencial. Aqui é força centrípeta, ele botou o T de novo, tá? Mas aqui seria o FCP, tá? Que é a massa vezes a aceleração centrípeta. E quem é a aceleração centrípeta? V ao quadrado sobre R. Então, quando tiver curva agora, para eu calcular essa força centrípeta, é a massa vezes a aceleração centrípeta, que é V ao quadrado sobre R. Beleza? É isso que vai ter a mais nas situações que a gente vai analisar agora. Ficou alguma dúvida aí, pessoal? Pode falar. Não. Beleza. Então, vamos analisar um exemplo aqui de uma situação, certo? Eu tenho um bloquinho amarrado por um fio, tá? E esse bloquinho está girando, fazendo um movimento circular, certo? Vamos analisar o que está acontecendo aqui. Bem, esse bloquinho tem uma massa,
Então, se ele está na superfície, lá ele tem uma massa, o que é que puxa esse bloquinho para baixo aí? Peso. Força peso. O peso. Então, tem o peso para baixo. Como esse bloquinho não vai nem para cima nem para baixo, ele está sobre uma mesa, uma superfície, alguma força entra em equilíbrio com o peso nessa situação. Que força é essa da superfície de contato? Quem lembra? A normal, né? Tá aqui, ó. Peso para baixo, como ele está tocando na superfície, eu tenho a normal para cima, beleza? Aí ele não anda nem para cima nem para baixo. Tranquilo? Aí eu tenho o fio ligado ao bloquinho aqui. Qual é a força ligada a um fio? Quem lembra relacionada a um fio? Que força é essa? Ninguém lembra? É a força T aqui, a força de tração, certo? Então tenho nesse caso, nessa situação, tenho três forças: normal, peso e tração. Pergunta para vocês: quais são as forças tangenciais, quais são as forças centrípetas aí? Pessoal? Ninguém, galera? Quais são as forças tangenciais e as forças centrípetas nessa situação aqui? Qual a força está direcionada para o centro do movimento aqui, da curvatura? A tração, certo? A tração está direcionada para o centro. Então, a tração seria a força centrípeta. Então, no lugar da força centrípeta, eu já posso escrever tração, T. E quem vai ser a tração nesse caso? A massa vezes a aceleração centrípeta, V ao quadrado sobre R. Tranquilo? Então, o que é que vai acontecer aqui? A normal e o peso vão ser forças tangenciais. Eu sei que ele está em equilíbrio porque ele não vai nem para baixo nem para cima. Então, eu analiso a normal com o peso tangencialmente e a tração, a parte lá da centrípeta. E assim eu analiso todo o movimento do meu corpo aí, seja curvilíneo ou não. Tranquilo? Eu vou pegar aqui algumas questões, tá, sobre essa parte de movimento circular para a gente analisar as forças e o que está acontecendo. Beleza? Qualquer dúvida vocês vão falando aí. Vamos lá. Eu vou dar um tempinho para vocês tentarem fazer, tá? Para vocês se acostumando com a ideia de pensar sobre a situação. Porque senão, se você se acostumar só com a minha ideia, na hora de fazer alguma questão, vocês não vão conseguir ter ideia própria. Certo? Então, já tem a resposta aqui, vocês tentem chegar nela da maneira correta aí. Então, a questão 1 aí da página, deixa eu ver, página 28, tá? Em uma corrida de Fórmula 1, um competidor descreve uma curva plana e horizontal com 50 metros de raio a velocidade de 180 km por hora. Ele pergunta qual é o módulo da aceleração centrípeta a que o carro está submetido. Então, eu vou dar aí uns 4 minutinhos para vocês tentarem. Tentem realmente, tá? Para praticar isso aí. Faça aí a letra A. Como é que eu calculo a aceleração centrípeta? Ver a fórmula, ver as informações que eu tenho. Se tiver que transformar alguma coisa, eu transformo. Tentem aí. Qualquer dúvida, podem perguntar. Vocês ainda estão aí? Estão tentando, de verdade?
Pessoal, alguém montou aí alguma coisa? Eu tô fazendo as fórmulas da letra A ainda. Eu tô Beleza, quase. tranquilo. Terminei a A aqui, mas a B eu não sei não. Ó, para quem já está querendo fazer a letra B, a Também letra A terminei é a pedir aceleração centrípeta. Se você achou a aceleração centrípeta, para calcular a força, é a massa vezes a aceleração centrípeta. Então, ele deu a massa e você já sabe a aceleração centrípeta, certo? É só calcular agora. A força centrípeta é massa vezes a aceleração centrípeta, beleza? Ah, tá. Então terminei as duas. Né? Tranquilo? Sim, sim. Mas parece mais difícil porque tem um passo a mais, né? Porque a aceleração que a gente viu tangencial é mais fácil do que a centrípeta. Tá? Mas se você lembrar da resolução da aceleração centrípeta, você consegue resolver ela tranquilamente. É a lei de Newton aplicado com a outra aceleração. Beleza? Alguém mais está tentando aí conseguir fazer? Terminei. Beleza. Então vamos aqui. Vamos lá. Vamos lá. Eu tenho algumas informações aqui para anotar dessa questão, né? Então, a velocidade é 180 km por hora e o raio é 50. Então, V 180 km por hora e o raio é igual a 50 metros. Beleza? Então, na letra A, ele pede aceleração centrípeta, certo? Como é que calcula a aceleração centrípeta? V ao quadrado sobre R. Tranquilo? Então, tem o raio e tem a velocidade. É só transformar a velocidade aqui em metro por segundo, porque o raio está em metro, né? E a gente pega a aceleração em metro por segundo ao quadrado. Então, a velocidade vai ser 180. O que é que vocês fazem para transformar aí quilômetro por hora em metro por segundo? Divide por 3,6. Beleza. 3,6. Quanto é que deu essa continha de vocês? 50. Beleza, opa. Beleza, 50 metros por segundo. Então, deixa eu fazer aqui do lado. Então, a aceleração centrípeta é igual a 50 ao quadrado sobre 50. Eu não preciso nem botar o 50 ao quadrado, né? Porque são os mesmos fatores, né? Então, é só cortar um 50 com um 50 e vai sobrar quanto? 50, né? Alguém entendeu essa conta aí? Pessoal, alguém não entendeu? Todo mundo ok? Ok. Ok, professor. Beleza. Então,
Letra A, resolvido. Vamos para a letra B. A letra B, ele pede a força centrípeta. Qual é? Beleza, né? Da lei de Newton, a força centrípeta vai ser igual a massa vezes a aceleração centrípeta, certo? Ele deu a massa da letra B, ele disse que qual é a força centrípeta que atua no corpo, sabendo que a massa dele é 600, tá? Então, a força centrípeta vai ser igual a 600 vezes 50. 5 vezes já 30, com 3 zeros. Tem alguém chamando aqui. Bom dia, José. Sim, força centrípeta vai ser igual a 6 vezes 5 dá 30, com mais 3 zeros, 30.000 newtons de força centrípeta, certo? Alguma dúvida, pessoal? Podem perguntar. Não, professor. Beleza. Vamos para a letra... Veja, letra não. Para a segunda questão, certo? Talvez a segunda questão tem que fazer alguma coisa com vocês. Deixa eu ver se ele pede velocidade. Alguém lembra aí como é que eu calculo velocidade no movimento circular? Alguém lembra? Alguém? Dois πr sobre t, tá? Alguém lembra disso aqui? Deixa eu fazer aqui, tá? Isso vai estar na aula gravada, então eu vou apagar, tá, pessoal? Vocês anotam aí. A velocidade do movimento circular é o seguinte: velocidade é o quanto que ele anda em relação ao tempo que ele levou para andar. Então, na circunferência, um corpo, quando escreve uma volta completa, ele anda 2 π vezes o raio. O negócio que eu não sei como é que eu boto o π aqui no Paint. Deixa eu tentar achar aqui. Enfim, vou colocar assim, 2π vezes o raio, certo? Isso é o quanto que ele anda em uma volta. Só que o tempo que ele leva para dar uma volta completa é o período, tá? Então a velocidade do movimento circular é 2πr sobre t, beleza? Aí você calcula a velocidade que ele está girando. Então vamos lá. Vou dar um tempinho aí para vocês fazerem a segunda. Uma criança com massa de 30 kg brinca em um gira-gira em um parquinho infantil, como mostra a foto a seguir. Beleza? Considerando que o brinquedo tem um raio igual a 1 metro e que completa uma volta a cada 10 segundos, determine, ele fala, a velocidade escalar da criança. Letra B, o módulo da aceleração centrípeta da criança. E C, o módulo da força resultante centrípeta que atua sobre ela. Você vai calcular a velocidade. Com a velocidade você calcula a aceleração. Com a aceleração você calcula a força. Tente fazer aí, vou dar um tempinho para vocês, tá? Tá dando para enxergar esse tamanho? Sim, professor. Beleza.
Foi com o dia nosso aí. Pessoal, estão me ouvindo? Pessoal? Sim, 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 sim. professor. Aqui eu dei uma queda aqui, estava reconectando a chamada, minha internet deu uma oscilação. E aí, tá conseguindo fazer? Mais ou menos. Então, entenderam o lance da velocidade? 2πr sobre t. 2 é 2, né? E você pode arredondar para 3, mas como está aproximado aqui, use o 3,14 mesmo. E t é o período, que é o tempo de uma volta. Então, ele deu tudo aqui. É mais uma questão matemática mesmo, para você calcular, certo? A letra A. Depois a aceleração centrípeta, depois vem a força. Um vai depender do outro. Alguém conseguiu achar aí a velocidade? É 0,32. Não, peraí. 0,32. Deu. Ó, para quem usou o π como 3, vai dar 0,6, certo? Que é bem perto de 0,63. Então pode adotar o π como 3 aí para facilitar, beleza? Oi, cortou muito quem falou aí, cortou quase tudo. Repete, por favor. Não. Beleza, acharam a velocidade, né? Quem achou a velocidade, tenta jogar aí e achar a aceleração. Quando o raio é 1, pessoal, quando o raio do movimento é 1 metro, é muito fácil, né? Porque multiplicar, dividir, fazer qualquer coisa com 1 é muito fácil, né? E aí, vamos lá? Alguém aí conseguiu já a aceleração? Então vamos lá fazer, certo? Para quem está com dúvida, presta atenção aí no que a gente vai fazer. Então, deixar aqui esse valor de velocidade. Na segunda questão, ele fala... Poxa, caiu de novo, foi? Não é possível. Ah, não, foi alguém pedindo para entrar. Bom dia, Leonardo. Pessoal, vamos lá para a segunda questão, certo? Então, ele dá algumas informações. A criança tem uma massa de 30 kg, o raio de 1 metro, tá? Então, massa. O raio do movimento que ela está fazendo é 1 metro. E o tempo de uma volta completa, tá? É 10 segundos. Tranquilo? Então, a letra A está pedindo a velocidade, tá? Movimento, essa menina aí. Então, a velocidade é 2 vezes o π. Se você botou 3 ou 3,14, beleza. Só vai mudar o arredondamento aqui, tá? Porque ele considerou 3,14, aí foi arredondando e arredondando, certo? 3,14, o raio que é 1, dividido pelo período que é 10. Tranquilo?
Todo mundo que fez aí montou assim? Então a velocidade vai ser quanto? 2 vezes 3,14 dá 6,28 vezes 1. 6,28 ele arredondou para 6,3, tá? 6,30 dividido por 10. A velocidade vai ser igual a dividir por 10, é só dar uma casa decimal, né? 0,63 metros por segundo. Beleza? Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida na velocidade? Pode falar. Não, professor. Beleza. Vamos para a letra B. A letra B, ele pede a aceleração centrípeta, certo? Aceleração centrípeta. Aceleração centrípeta é v ao quadrado sobre e. A aceleração centrípeta vai ser igual a 0,63 ao quadrado dividido por 1. 0,6 ao quadrado, tá? Vai ser 0,36. Tá? Então 0,63 ao quadrado vai ser um número maior que 0,36. Então esse número vai ficar muito perto de 0,4. Alguém não entendeu esse arredondamento que eu fiz? Entenderam esse arredondamento que eu fiz aí? Para não perder muito tempo com cálculos. Você pode fazer pelo cálculo. Você pode fazer pelo cálculo na mão? Pode, mas pensando de maneira mais lógica, né? O 0,6 vezes 0,6, 0,36. Só que tem esse 63 aqui, né? Então vai ficar muito mais perto de 0,4. 0,4 metros por segundo ao quadrado é a aceleração centrípeta, certo? C, ele pede a força centrípeta. Então, como é que calcula a força centrípeta? Igual a massa vezes aceleração centrípeta, certo? Eu tenho a massa e a aceleração centrípeta eu acabei de calcular. Desculpa, hein? A massa é 30 vezes 0,4. Vezes 4 dá 12 newtons, tá? 12 newtons, aproximadamente, né? Porque isso aqui já foi aproximado, isso aqui também foi aproximado, então a força também vai ser aproximadamente 12. Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Não, professor. Beleza, todo mundo acompanhando, né? E para fechar a aula de hoje, dá tempo de mais uma questão, ela tem 3 letras também. Olha que legal, a gente vai analisar uma coisinha mais elaborada aqui. Terceiro, duas esferas A e B com massas iguais a 1 kg cada uma descrevem um movimento circular e uniforme sobre uma mesa horizontal lisa, conforme o esquematizado. Então tem aqui, ó, não consigo dar mais um que isso, tá? Mas dá para enxergar aí as informações. Eu tenho um fio aqui do centro até o B e tem um fio do B até o A, certo? Então esse fio aqui, que liga o centro até o B, é o fio 2, que tem 0,1 metros. Esse fio aqui que liga o B ao A tem 0,2 metros. Ele deu a velocidade do A, que é 3 metros por segundo. Tá? Então essas são as informações. Vamos ver o que ele pede. Tá? Considerando que durante o movimento as esferas permanecem alinhadas, tá? Então elas estão alinhadas girando aí, com o centro da trajetória, determine a velocidade escalar da esfera B, tá? O módulo das acelerações centrípetas da esfera A e B, e C, a intensidade da força de tração no fio 1 e no fio 2. Então, com essas informações aqui, calcule primeiramente a velocidade da bolinha B. Pense aí, eu vou dar um tempinho para vocês
analisar e tentar, beleza? Letra A primeiro. Velocidade da bolinha B. Ele quer saber isso. Pega as informações que você tem e tente fazer. E aí, estou com alguma dificuldade de pensar sobre a situação, estou conseguindo, como é que está aí? Tô fazendo assim. A C já? Né? Beleza. Alguém mais está conseguindo, pessoal, fazer? Alguém travou aí na letra A e calcular a velocidade da bolinha B? Bem, vamos lá, né? Conseguiu aí quem disse que estava fazendo só a letra C? Já conseguiu fechar a letra C? Vamos lá. Deixa eu apagar tudo isso aqui. Bem, pessoal, nós temos algumas informações, tá?
Deixa eu lembrar aqui. O L2 é 0,1. Mandei, João. O L1 é 0,2 metros. A velocidade da bolinha A é igual a 3 metros por segundo. Tem mais alguma coisa que ele falou? A massa é 1 kg, né? Cada um. A massa A igual a 1 kg. E a massa B igual a 1 kg também. Beleza. Essas são as informações. E diz que está alinhado as duas, sempre com o centro, tá? Então as duas estão rodando junto aí em relação ao centro. Então a letra A pede quem é a velocidade da bolinha B. 3 metros por segundo. Quanto? É 3? A da B? Não. Tá? Porque não é a mesma velocidade da bolinha A. Lembra que a velocidade depende do raio do movimento, certo? Então, ó, a A está mais afastada do centro do que a do B, certo? Então, a velocidade de B tem que ser menor que a do A. O quanto, só calculando, beleza? Tranquilo? Entenderam por que não é isso? Tranquilo? Como é que eu vou calcular a velocidade da bolinha B? Quem é a velocidade do movimento circular? Velocidade é igual a 2 vezes π. Eu estou escrevendo π porque eu não sei inserir o símbolo π no pente, tá? πr sobre o período t. Então, ó, eu sei o 2, eu sei o π, eu sei o raio. Não é que liga aqui a bolinha B. Beleza? Eu sei o raio dela aqui, é esse fio 2 aqui, que é 0,1 metros. Eu sei o período, ou seja, o tempo que ela leva para dar uma volta completa. E aí, pessoal? Não. Mas eu tenho como descobrir. Eu vou botar esse RB em parênteses porque é o raio da bolinha B, tá? Para não ficar estranho. E o período do B também, certo? Mas eu sei como descobrir esse período. Por quê? Lembre que na física uma coisa depende da outra, do assunto anterior. Então, se as duas estão girando juntos, aqui, está junto nesse movimento. O que é que vai acontecer? O tempo que a bolinha A leva para dar uma volta completa é o mesmo tempo que a bolinha B leva para dar uma volta completa. Concorda comigo? Então, se eu sei a velocidade do A, eu acho o tempo que a bolinha A leva para dar uma volta completa, que vai ser o mesmo tempo do B. Aí eu calculo a velocidade do B. Tá? Então, eu jogo na equação com a velocidade do A. A velocidade de A é igual a 2 vezes π vezes o raio do A, dividido pelo período do A. Aí aqui eu calculo o período, certo? Que é a velocidade do A? 3. 2 vezes π, 2 vezes 3, vezes o raio do A é quanto? O raio do A, se vocês enxergam aqui, ó. 0,2. Não. Esse 0,2 é do B até o A. O raio do A vai ser do centro até o A. Então é a soma dos dois, né? 0,3, tá? 0,3 dividido pelo período do A, que eu quero descobrir, beleza? Então, quanto é que vai ficar essa conta? O período do A, ele está dividindo, passa multiplicando, né? Então, vai ser 6 vezes 0,3 dividido por 3. Certo? Alguém não entendeu por que ficou assim? Pode perguntar, pessoal. O período aqui não está dividindo, passa multiplicando 3, certo? Então, 3 que está multiplicando, passa dividindo. Então, por isso que ficou essa equação desse lado e dividindo aqui o 3, beleza? 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 0,3 dá 0,6 segundos. Alguém não entendeu por que o período deu isso? Pode falar.
Então, esse período vai ser o do B. Aí eu calculo a velocidade do B, certo? Velocidade do B vai ser igual... Peraí, deixa eu colocar aqui do lado, porque senão vai ficar ruim de enxergar. Vamos aqui. Velocidade do B vai ser igual a 2 vezes 3 vezes o raio do B, que no caso é o menorzinho, né? 0,1, dividido pelo período, que é 0,6, certo? Tranquilo? Então aqui vai ser a velocidade de B. 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes 0,1 dá 0,6. Dividido por 0,6. Velocidade de B, 0,6 dividido por 0,6 é 1 metro por segundo. Alguém não entendeu? Pode falar, pessoal. Porque eu tive que fazer todo esse processo, porque eu não sabia o tempo que o B levava para dar uma volta, que é o mesmo que o A. Então, se eu tenho a velocidade do A, eu calculo o tempo do A. Aí, com esse tempo do A, que é o mesmo do B, eu calculo a velocidade do B. E faz sentido ser menor, porque ele está num raio menor, né? Então, quem está mais longe do centro de curvatura, se é o mesmo movimento, tem a velocidade maior. Para quem está mais perto, tem a velocidade menor. Tranquilo? Alguma dúvida? Tá? Vocês têm aqui a resposta, tá? Da letra A, B e C. Vocês tentem fazer aí, para quem tentar fazer a conta, ver se bate. Ok? Nós só temos 1 minuto. Tá? Então, eu vou encerrar a gravação aqui e vou postar essa aula depois para quem tiver com dúvida para assistir, tá?